Olha, Carlos, logicamente é um avanço, né? A agenda pública das pessoas trans, de pessoas travestis, transexuais, ela vem sendo encampada já há alguns anos no país, e isso fez com que nós tivéssemos muitos avanços, né? Sobretudo o direito à identidade de gênero, com a possibilidade da retificação de nome e gênero nos documentos civis, diretamente no cartório. Essa foi uma luta da sociedade civil, uma luta do movimento de pessoas trans organizados, da qual eu também participei muito, também me dediquei muito, e a gente teve esse avanço aí. E outro avanço também significativo é a ocupação, né, de pessoas trans no âmbito do legislativo, sobretudo nas câmaras de vereadores, né? Nós já temos pessoas trans no Congresso Nacional, em assembleias legislativas. Ainda há muito a avançar, né? Salvo engano, nós temos aí cerca de 25 a 30 pessoas trans eleitas no país todo, e isso é muito pouco, isso é um número muito pequeno, perto do contingente da nossa população, mas há de se reconhecer o avanço, né? Então, a gente ocupa hoje, com muita honra, com muito orgulho, uma cadeira na Câmara de Vereadores aqui de Limeira, mas, como eu sempre disse, né, lá desde a primeira campanha que eu fiz, que eu sou a primeira mulher trans eleita na história de Limeira, mas eu não tenho intenção nenhuma de ser a última, tampouco a única. Perfeito. Agora, vou passar a palavra para o Geraldo daqui a pouco. Deixa eu só fazer mais uma tranquilo, perguntinha, que é a seguinte: você foi eleita em 2020 pela primeira vez, né? Nós sabemos, Isabeli, que nós estamos numa cidade conservadora, uma cidade que, com essa polarização no país, né? Isso ficou muito explícito, né? Essa polarização, a cidade se demonstrou dividida, com uma ampla vantagem para o pessoal que se autodenomina conservador ou de direita, né? Eu penso que lá em 2020, ainda sob um governo também conservador, né? Que ditou normas conservadoras, etc., durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, acho que tornou-se o desafio, a sua inclusão, né? Nesse ambiente de legislativo um pouco mais difícil, né? Embora a gente acompanhe aí as sessões da Câmara, acompanhe a sua movimentação, tudo, eu vejo que a situação continua bastante delicada, né? Como é que você avalia essa passagem do primeiro para o segundo mandato em relação a isso? Olha, primeiro é importante frisar, Carlos, que você utiliza, né, o termo conservador. Eu não utilizaria, né, nesse caso em específico. Entendendo o conservadorismo, as pessoas conservadoras, porque tem vários prismas, né, de se olhar a terminologia conservador, né? Há pessoas que são conservadoras, de esquerda, que são conservadoras e que não necessariamente são autoritárias, né? Quando a gente fala nesse espectro político, no bolsonarismo, digamos assim, nos 4 anos do governo das trevas que nós vivemos nesse país, a gente precisa falar no que no certo, né? Então a gente precisa falar que foi, de fato, um governo autoritário, fascista, repressor de movimentos sociais contra o povo e antivida, né? A gente não pode esquecer. Então, o nosso mandato, minha primeira eleição, ele se deu em meio a tudo isso, em meio a uma grave crise sanitária no mundo todo, que era a pandemia da Covid, em meio ao governo das trevas, né? Que é o governo de Bolsonaro, que trouxe a fome de volta para o país, que matou muitas pessoas morreram de Covid pela falta de vacina, pela negação, né, da vacina, pela medicação sem comprovação científica, como era o caso da cloroquina. Então, nosso mandato foi uma resposta a tudo isso que estava acontecendo, né? A nossa eleição aqui na cidade de Limeira foi uma resposta a tudo isso. Passamos por 4 anos lutando contra toda essa onda de autoritarismo, de fascismo, de violência política, né?
E a população, parte da população que me elegeu, entendeu, e outra que também não, entendeu que esse trabalho foi muito importante na Câmara Municipal, seja naquele período, seja no período atual que nós estamos, porque a gente não tem só um presidente da República para poder construir políticas públicas, mas nós temos também governadores e prefeitos e que muitas vezes seguem essa linha do autoritarismo, do fascismo e de violência política, né? E a gente precisa combater. Então, parte da população de Limeira entendeu a importância desse trabalho e concedeu a nós, na urna, né? Como eu digo, contra fatos não há argumentos, a ratificação de um trabalho bem feito foi o resultado nas urnas no ano passado, onde a gente foi reeleita com quase o dobro de número de votos. Isso para a gente é muito importante, é significativo, é a consolidação de um trabalho que essa parcela da população, ao menos as pessoas que votaram em mim, esperavam de mim, e a gente conseguiu corresponder.